Olá pessoal, o evangelho de hoje é Lucas 16, 19 a 31. É um evangelho muito conhecido nosso, nos fala da história do rico e de Lázaro, o pobre que estava à sua porta e não podia sequer comer as migalhas que caíam da sua mesa e os cães ainda vinham lamber as suas feridas. Essa imagem que ficou muito conhecida entre nós fez a gente imaginar sempre o rico como aquele comilão que tinha a sua mesa farta e o pobre que não tinha como, portanto, se alimentar daquilo que lhe sobrava sequer. E a história termina dizendo que depois que os dois morreram, um foi sepultado e o outro, o pobre, foi levado, o pobre Lázaro, foi levado para o céu pelos anjos. E lá, depois que os dois estão, um na situação de tormento e o outro consolado por Abraão, existe um diálogo em que o rico pede a Abraão que permita então que Lázaro possa molhar a sua língua e assim aliviar o seu tormento. E diante da negação, pede que pelo menos Abraão possa enviar Lázaro a avisar os seus irmãos do que estava para acontecer a eles se eles também fizessem como ele fez ao longo da sua vida, tivesse desprezado aqueles que estavam ao seu lado e eram mais pobres. E aí termina Abraão dizendo que eles têm lá os profetas e a lei para poder adverti-los daquilo que eles estão fazendo, que se eles não escutam sequer a esses profetas, não escutarão nem mesmo se alguém ressuscitar. E aí faz uma rápida alusão àquilo que depois os cristãos também vão anunciar, né? Que Cristo ressuscitou, e mesmo o anúncio de alguém que ressuscitou fez com que o coração dos fariseus e daqueles que conheciam a lei se convertessem. Bom, essa é a história rapidamente contada que vocês vão ler lá em Lucas 16, de 19 a 31. Mas o Evangelho pode nos trazer algumas reflexões. Acho que a primeira que a gente precisa colocar na cabeça é que esse texto é uma parábola. Não é a descrição do que vai acontecer na vida de cada um, como é o céu, como é o inferno, que tem um abismo e que a gente pode conversar de um lado para o outro, que tem um bate-papo ali, e aquilo que acontece no céu, quem está no inferno vê, e no inferno tem chamas que ficam ali corroendo as pessoas. Quer dizer, se a gente tentar olhar com realismo a parábola, a gente vai ver que não tem pé nem cabeça. Não dá para a gente querer adivinhar como vai ser o tempo depois da morte de cada um a partir do que diz a parábola. A parábola tem um objetivo e a gente vai tentar entender então qual é esse objetivo. Bom, uma coisa interessante a ver é que o rico não tem nome, enquanto que o Lázaro, que é o pobre, tem. O nome Lázaro é Eliazar em hebraico, que significa Deus ajuda, Deus me auxilia. E assim a gente já vê que existe já no nome do pobre e daquele que não tem nome uma intenção do narrador. A segunda coisa a perceber é que não é a primeira vez que no mundo antigo se conta uma parábola assim, onde um rico despreza o pobre ao longo de sua vida e depois da sua morte a situação se inverte. Esse tipo de descrição era comum antigamente. No tempo de Jesus já existia. Só que Jesus oferece essa parábola aos discípulos dando um sentido ainda mais profundo. Porque vejam bem, quando o texto nos fala do que acontece, a gente lembra imediatamente da palavra de Maria, que os ricos serão despedidos sem nada, aqueles que se esbanjavam ficarão famintos, enquanto que os pobres serão saciados. De alguma forma, essa parábola também responde ou confirma uma palavra de Maria, ou uma esperança que também o povo hebreu tinha e que Maria reproduz no seu canto, de que Deus haveria de realizar a justiça. E que se a justiça não se realiza neste mundo, ela haverá de se realizar um dia diante dele. Isto é, toda riqueza continuará sendo injusta enquanto houver pobres. Enquanto houver pobres entre os filhos de Deus, toda riqueza é injusta, porque ela não poderá dar aquilo que só Deus pode dar. Isto é, de alguma forma, quem detém a riqueza substitui o dinheiro, substitui a Deus pelo dinheiro. Então o dinheiro se torna um ídolo ao qual eu sirvo, ao invés de servir a Deus. Porque todo aquele que serve a Deus coloca os seus bens e aquilo que é a sua própria pessoa a serviço dele. E Deus não quer que existam pobres famintos em seu meio. Como nenhum pai gostaria de ver entre os seus filhos alguém que esbanja dinheiro, bens, enquanto o seu outro filho, que é o seu irmão, passa fome. Portanto, toda riqueza é injusta diante dessa parábola que Jesus nos conta. E um outro detalhe importante é que Jesus não atribui nem ao rico nem ao pobre nenhuma virtude moral, para dizer um foi salvo porque era um homem bom e o outro foi perdido porque era um homem mau, independente se era rico ou se era pobre, não. O que fez o julgamento foi a justiça, em que um esbanjava bens e o outro não. Isto é, a vida concreta das pessoas conta mais do que aquilo que talvez subjetivamente a gente esteja querendo usar para justificar, quem sabe,
certas injustiças que permanecem neste mundo, mas que diante de Deus não permanecerão. Esse é um dado importante para que a gente não espiritualize demais o Evangelho ao ponto de esquecer que ele precisa se encarnar na vida. Ele precisa ter uma relação concreta. Não basta ser um rico bonzinho para que a gente possa dizer que aquela caridade que o rico faz, portanto, abençoará a sua riqueza. Não é nada disso. Significa que aquele que está diante dele passa fome é que o julgará um dia. Não é a sua riqueza boa ou má ou bem administrada que vai julgá-lo, mas é o fato que aqueles que passam fome haverão de julgar aqueles que tiveram e não foram capazes de compartilhar. Isto é, o apego às riquezas e o desprezo pelo pobre, pelo próximo, pelo pequeno, pelo desprovenido, pelo que está excluído da sociedade. Aliás, os cães que vêm lamber as feridas de Lázaro têm esse sentido. Os cães também implicam uma certa impureza. Então, Lázaro, além de ser desprezado pelo rico, era também excluído da sociedade. E aquilo ali está sendo simbolizado pelos cães. Portanto, meus irmãos, essa é uma parábola muito inquietante para todos nós, não é? Em qualquer situação do mundo que a gente esteja, que nos convoca a refletir sobre o significado que damos aos bens que possuímos, aos bens que Deus nos deu. Tudo é de todos, nada nos pertence, tudo é dele, nada é nosso, como dizíamos numa outra reflexão. Para dizer assim, não podemos admitir que possa existir entre nós quem passe fome e necessidade, se em minha casa sobra. Isso tudo não ficará sem que Deus tenha uma palavra de julgamento sobre nós. Ainda que não tenhamos fé, ainda que por acaso alguém não tivesse a fé ou a crença na vida eterna, essa situação por si já clama ao nosso coração uma resposta. Não é à toa que o mundo antigo, mesmo fora do âmbito da religião, já conclamava a uma necessidade de ver toda a riqueza, toda a pobreza diante de uma relação de injustiça, independente de como cada um chegou lá. Isso significa que não é a virtude moral, não é a minha capacidade virtuosa que vai me julgar diante de Deus, mas vai ser o como eu fui capaz de fazer a justiça prevalecer neste mundo de maneira a permitir que a ninguém falte o necessário e que tudo que sobra em mim é de fato algo que me condena. E que Deus possa me ajudar também a refletir na minha vida sobre como fazer uso dos bens que Ele me concedeu. Um grande abraço, que Deus os abençoe.